Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de História do Brasil, dando retorno às nossas aulas, né, depois desse período de férias, no formato ainda online e remoto. Então, nossa aula é uma continuação. Antes das férias, a gente estava estudando o primeiro reinado de Dom Pedro I. Vimos que Dom Pedro I volta para Portugal e deixa seu filho, Pedro de Alcântara, aqui no Brasil, de apenas 5 anos de idade. Como ele não poderia assumir o poder naquela época, né, por causa que não tinha idade ainda, o Brasil foi governado aí por regentes, né, fez uma regência, só que esse período, um período curto, mas também de várias revoltas, né, várias instabilidades políticas, uma agitação social. Então tudo isso favoreceu, né, contribuiu para haver o golpe da maioridade. Então o segundo reinado, que é a aula de hoje, a gente vai dividir em 2 vídeos. Primeiro a gente vai ver o início, né, esse contexto histórico, e na outra aula a gente vê o final desse segundo reinado. Segundo reinado, né, ele vai de 1840 a 1889. Vamos ver como foi essa política interna aqui do Brasil, como é que se deu todo esse contexto histórico. Então os liberais, eles estavam no poder, eles viram que para conter todas aquelas rebeliões, né, tentar estabilizar a crise política brasileira que estava ocorrendo na regência, eles fizeram uma propaganda que a única saída para salvar a nação era antecipar a maioridade de Dom Pedro II, né, tornar ele imperador. Então, com isso, eles fizeram uma campanha, né, pela maioridade, né. Tinha até uma quadrinha que dizia o seguinte: queremos Dom Pedro II, embora ele não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Né? Com essa força da propaganda imposta, a antecipação da maioridade ganhou força, apoio da população, também dos conservadores, e passou a ser vista como uma forma de salvar a nação. Então, em junho de 1840, essa campanha foi vitoriosa, né, e com 15 anos incompletos ainda, Dom Pedro II foi aclamado o imperador do Brasil. Né, e esse episódio fica conhecido como o golpe da maioridade em 1840. Vamos ver como é que estava esse contexto histórico, essa política interna aqui dentro do Brasil. A gente tinha 2 partidos, os conservadores e os liberais, né? Tinham 2 partidos que dominavam a política aqui brasileira. Esses partidos eram compostos por grandes proprietários de terras, escravistas, né? Os latifundiários. Eles tinham o domínio do poder, eles eram antidemocráticos, né? Nós estamos falando de uma monarquia, antipopulares para as causas do povão, eles não estavam preocupados. Então, os 2 partidos, como a gente diz, eram farinha do mesmo saco, né? Tinham as mesmas ideias. Né? Tudo isso favoreceu o crescimento das oligarquias das grandes famílias cafeeiras ali de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Né? O café, pessoal, naquela época era o produto, né? O maior produto brasileiro, que rendia mais dinheiro, que era vendido para o exterior. Então, é um produto que elevava a economia brasileira, né? O produto que sustentava essa economia brasileira era o café. Então, os cafeicultores eram a grande elite do Brasil na época, né? Das grandes oligarquias. Os ministérios de Dom Pedro II eram totalmente conservador. Eles fizeram ali o Conselho de Estado, fizeram uma reforma do Código de Processo Criminal, teve uma reorganização da Guarda Nacional, né? Mas diminuiu a força. E teve uma centralização jurídica ali na mão de Dom Pedro, né? Teve uma centralização mais do poder. Né? Não houve uma descentralização entre as províncias, mas uma centralização nas mãos de Dom Pedro II. Essa política interna, as características dela de 1842, era parlamentarista, né?
O governo brasileiro parlamentarista, quer dizer, tinha um primeiro-ministro, né, mas o imperador é que escolhia esse primeiro-ministro. Era um parlamentarismo às avessas, diferentemente que ocorria em outros países, né? Então, ainda havia uma forte presença do poder moderador lá do primeiro reinado, né? Tinha os 4 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas o poder moderador abrangia todos e quem ditava as regras finalmente era Dom Pedro II. Essa política interna que a gente pode dizer, houve ainda uma revolta, né, nessa época, principalmente a gente vai ver essa política interna, houve a revolta da Revolução Praieira, que ela ocorreu em 1848 até 1849, né, ali na província de Pernambuco. Por quê? Porque o poder e a riqueza lá em Pernambuco, ela estava nas mãos de poucas pessoas, o que causava uma grande insatisfação social na época. Quais foram esses fatores? Os liberais radicais, mais radicais, contra quem? Os latifundiários, os grandes proprietários de terras, os ricos na época, e contra também os comerciantes portugueses, né, que tinham um monopólio ali, principalmente do comércio, ali entre as cidades de Recife e Olinda. Tudo isso causou essa concentração de riqueza na mão de poucas pessoas, uma miséria, a fome, a falta de terra para a população de Pernambuco na época. Quais eram essas ideias? Quais as ideias da Revolução Praieira? Eles queriam instaurar uma república, queriam a liberdade de imprensa e o fim dos privilégios aos comerciantes estrangeiros, né, que tinham mais privilégios do que os comerciantes brasileiros. Então isso causava uma grande insatisfação aos comerciantes brasileiros na época. Então, pessoal, a gente vai ver aqui nessa aula só a política interna. Na outra aula, para o vídeo não ficar longo, a gente vai estudar o que é a política externa do segundo reinado. Vamos ver a Guerra do Paraguai e vamos ver outros fatores que causaram o fim do segundo reinado. Então tenham todos uns bons estudos e tenham um bom dia.